Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas são elas que nos lembram da força que nem sabíamos que tínhamos. Esta é a história de uma mulher que transformou lágrimas em determinação quando tudo o que tinha construído desmoronou. Meu nome é Janaína Oliveira Santos. Tenho 83 anos hoje. Mas minha história começa quando eu tinha apenas 19. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa família simples e trabalhadora. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe costureira. Éramos 5 irmãos e eu, sendo a única menina, aprendi desde cedo a lutar pelo meu espaço. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo esse relato. Aproveita também e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito esse canal. Era 1956. O rádio tocava as canções de Ângela Maria e Calbi Peixoto. E o Brasil respirava os ares da modernidade com Juscelino Kubitschek, prometendo seus 50 anos em 5. Para uma jovem do interior como eu, o futuro parecia cheio de possibilidades, mesmo com todas as limitações que nós mulheres enfrentávamos naquela época. Trabalhava como balconista na farmácia São José, na praça central da cidade. Foi lá que conheci o Valmir. Ele entrou numa tarde abafada de janeiro, com um terno impecável apesar do calor, pedindo um remédio para dor de cabeça. Valmir Rodrigues era funcionário do Banco do Brasil, recém-transferido do Rio de Janeiro, com seus 27 anos e um jeito de falar que me deixava com as pernas bambas. "A senhorita tem remédio para coração acelerado também?" Ele perguntou depois de eu entregar o melhoral. Fiquei vermelha como um tomate, mas aceitei o convite para um café depois do expediente. Meu pai, homem rígido como eram os pais daquela época, relutou muito quando Valmir pediu permissão para me namorar. "Homem da cidade grande não presta", ele dizia. Mas Valmir tinha um jeito de convencer as pessoas, de fazer com que confiassem nele. Em 6 meses, até meu pai estava encantado. Nosso namoro foi rápido, como era costume naquele tempo. Em dezembro de 1956, nos casamos na igreja matriz. Lembro-me do meu vestido branco, costurado pela minha mãe e pelas minhas tias. 3 meses de trabalho em renda e cetim. As fotografias em preto e branco não mostram, mas meu buquê era de margaridas e rosas brancas. Valmir estava elegante como sempre, e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Nos primeiros anos vivíamos em uma casa alugada perto do centro. Não era grande, mas para mim era um palácio. Cuidava dela com todo o amor, bordava as toalhas de mesa, plantava gerânios no pequeno quintal. Valmir foi promovido a gerente assistente do banco e dizia que logo seríamos donos da nossa própria casa. Em 1958 nasceu nossa primeira filha, Mariana. Ver Valmir segurando aquela criaturinha no colo, com os olhos marejados, me fez acreditar que nossa felicidade só aumentaria. Os domingos eram dias especiais. Íamos à missa pela manhã, depois almoçávamos com meus pais ou com a tia de Valmir, única parente dele na cidade. À tarde passeávamos na praça, Valmir empurrando o carrinho da Mariana, e as pessoas nos cumprimentavam. "Que família linda!" diziam, e eu inflava de orgulho. Às vezes íamos ao cinema ver os filmes da Vera Cruz ou alguma produção americana. Valmir adorava Humphrey Bogart, e eu sonhava ser elegante como Audrey Hepburn. Em 1960, engravidei novamente. A gravidez foi mais difícil que a primeira. Tive que ficar de repouso nos últimos meses. Foi quando notei as primeiras mudanças em Valmir. Chegava tarde em casa. Dizia que era o trabalho no banco, a responsabilidade de gerente. Eu acreditava, claro. Por que duvidaria? Ele trazia flores de vez em quando, chocolates para Mariana, e pedia desculpas pelo atraso. Beatriz nasceu em março de 1961, em uma noite chuvosa. O parto foi complicado. Fiquei internada por 1 semana. Valmir aparecia apenas no horário de visitas, sempre com pressa. "O banco está uma loucura, Janaína.
Com essa inflação, todo mundo querendo sacar dinheiro. Eu entendia, ou achava que entendia. Tinha 2 filhas pequenas agora, e toda a minha energia ia para elas. Quando voltei para casa com Beatriz, algo parecia diferente. Valmir estava mais distante, impaciente com o choro da bebê, irritado com as perguntas de Mariana, que já tinha quase 3 anos e queria a atenção do pai. Nas noites em que chegava tarde, o cheiro de perfume diferente nem sempre era disfarçado pelo banho rápido que tomava. Eu engolia o choro e as dúvidas. Afinal, o que poderia fazer? Era uma mulher sem profissão, com 2 crianças pequenas, totalmente dependente do marido. Foi Dona Zulmira, nossa vizinha, quem primeiro me alertou. Janaína, você é moça decente, não merece passar por isso. Eu fingi não entender, mas ela insistiu. O Valmir tem sido visto com a Carmen, aquela funcionária nova do banco, no Automóvel Clube, no restaurante Pinguim. Eu defendi Valmir. Disse que eram compromissos de trabalho. Compromisso de trabalho não termina com beijos no estacionamento, menina. Ela respondeu com a sabedoria de seus 60 anos. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando o teto, escutando a respiração de Valmir ao meu lado, sentindo um abismo se abrir entre nós. Na manhã seguinte, enquanto ele se arrumava para o trabalho, perguntei casualmente sobre Carmen. Ele congelou por um segundo, mas logo recuperou a compostura. É uma funcionária competente. Trabalha no setor de câmbio. Por quê? Dei de ombros. Disse que tinha ouvido o nome. Ele me beijou distraidamente e saiu, como em qualquer outro dia. Mas não era qualquer outro dia. Era o dia em que a semente da desconfiança havia sido plantada, e ela cresceria rápido demais. Comecei a notar outros sinais. As ligações que ele recebia e ia atender longe de mim. As camisas com marcas de batom que ele tentava esconder. Os finais de semana que ele precisava trabalhar no banco. Em julho daquele ano, Mariana ficou muito doente. Febre alta, manchas pelo corpo. O médico diagnosticou sarampo, mas as complicações foram graves. Ela precisou ser internada com pneumonia. Fiquei no hospital dia e noite, dividida entre a preocupação com Mariana internada e Beatriz, que deixava com minha mãe. Valmir aparecia, claro, mas nunca ficava muito tempo. O banco, Janaína, você sabe como é. Foi na 3ª noite de internação de Mariana, quando a febre dela finalmente começou a ceder, que decidi ligar para o banco. Era tarde, quase 9 horas, mas Valmir tinha dito que estaria lá, fechando o balanço mensal. Sinto muito, senhora, mas o senhor Valmir saiu às 6, como de costume, informou o porteiro. Aquela noite, sentada ao lado do leito de hospital onde minha filha de 3 anos lutava contra uma pneumonia, eu chorei silenciosamente. Não apenas pela doença de Mariana, mas por perceber que o castelo de areia que eu acreditava ser meu casamento estava desmoronando. Onde estaria Valmir? Com quem? Por que mentir quando nossa filha estava doente? Mariana recebeu alta após 1 semana, ainda fraca, mas fora de perigo. Valmir parecia aliviado, e, por alguns dias, foi o pai e marido atencioso que eu conhecera. Mas logo os atrasos e as desculpas voltaram. Eu me calava, engolia o choro, cuidava das meninas. O que mais poderia fazer? Separação era a palavra proibida naquela época. Significava escândalo, vergonha para a família. E como eu sustentaria minhas filhas? Em dezembro de 1961, Valmir anunciou que tinha comprado uma casa para nós, no bairro novo que estava sendo construído para os funcionários do banco. Era uma casa bonita, maior que a que alugávamos, com um quintal grande para as meninas brincarem. Deveria ter ficado feliz, mas algo dentro de mim estava quebrado. Mudamos em janeiro de 1962 e os vizinhos fizeram uma pequena festa de boas-vindas. Sorri, agradeci,
Fingi que éramos a família perfeita que todos viam. A casa nova veio com revelações amargas. Encontrei recibos de jantares caros, de presentes que nunca vi. Um broche de ouro, um perfume francês. Numa gaveta do escritório, achei uma foto. Valmir e uma mulher jovem, bonita, abraçados na frente de uma cachoeira. Virando a foto, li: "Para sempre sua Carmen." A data: julho de 1961. Exatamente quando Mariana estava no hospital. Confrontei Valmir naquela noite. Primeiro ele negou. Depois, irritado por eu ter mexido em suas coisas, admitiu o caso com Carmen, mas disse que não significava nada. "Você vive ocupada com as crianças, Janaína. Um homem tem suas necessidades." Fiquei em choque com a frieza dele, com a forma como transformava sua traição em culpa minha. Foi naquela noite que percebi que Valmir não era apenas um marido infiel. Era um manipulador. Começou a dizer que eu estava ficando feia e desleixada, que qualquer homem procuraria consolo fora de casa, que eu deveria ser grata por ele ainda me sustentar, por dar um teto às crianças, que sem ele eu não seria nada. E o pior, comecei a acreditar. Os meses seguintes foram de lenta degradação. Valmir já nem se dava ao trabalho de esconder o caso com Carmen. Chegava em casa de madrugada quando vinha. Feliz ou embriagado, triste ou irritado, eu nunca sabia qual versão dele encontraria. As meninas sentiam a tensão. Mariana tinha pesadelos. Beatriz chorava sem motivo aparente. Em agosto de 1962, soube por uma colega do banco que Carmen estava grávida. O mundo desabou sobre minha cabeça. Naquele dia, quando Valmir chegou, eu já tinha arrumado as malas dele. "Você pode ir viver sua outra vida agora", eu disse com uma calma que não sabia que possuía. Ele não negou a gravidez de Carmen. Apenas riu, um riso cruel que nunca esquecerei, e disse: "E o que você vai fazer, Janaína? Como vai sustentar essas crianças? Quem vai querer uma mulher velha como você?" Tinha 25 anos na época. Não era velha, mas me sentia centenária, carregando o peso de um casamento falido, de sonhos despedaçados, do futuro incerto. Valmir saiu naquela noite, levando apenas alguns pertences. "Você vai me implorar para voltar", foram suas últimas palavras. O ano de 1962 terminava, e com ele, os 6 anos de um casamento que começou como um conto de fadas e terminou como um pesadelo. Eu estava sozinha com 2 filhas pequenas para criar, sem profissão, sem dinheiro próprio, em uma cidade onde ser mulher separada significava ser marcada para sempre. Mas algo dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha, me dizia que sobreviveríamos, que aquele não era o fim, mas o início de uma nova história que eu precisaria escrever, não por mim, mas por Mariana e Beatriz. E foi assim, com medo, mas também com uma determinação nascida da dor, que fechei a porta da casa que Valmir comprara, naquela noite de agosto de 1962. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, fosse o que fosse, enfrentaríamos juntas, eu e minhas filhas. O que eu não imaginava era quão doloroso seria esse caminho, e quanto mais Valmir faria para tentar nos destruir. Achei que expulsar Valmir de casa seria o fim do meu sofrimento, mas estava enganada. Foi apenas o começo de uma batalha que eu não sabia que teria forças para lutar. Na manhã seguinte à nossa separação, acordei com batidas fortes na porta. Era a dona Zulmira, minha vizinha, com os olhos arregalados. "Janaína, você precisa ver isso." Ela me entregou um jornal. Lá estava, na página de negócios, uma pequena nota. "Valmir Rodrigues assume cargo de gerente geral na Agência Central do Banco do Brasil." A foto mostrava meu marido, ou ex-marido, não sabia bem o que éramos legalmente, sorrindo ao lado de outros homens engravatados. "Você sabia disso?" perguntou Dona Zulmira. "Não, eu não sabia.
Valmir nunca mencionara promoção alguma. Talvez fosse surpresa, pensei por um instante. Logo percebi a verdade. Ele estava planejando uma nova vida, longe de mim, e possivelmente com Carmen. Uma semana se passou sem notícias dele. As economias que eu tinha guardadas em uma lata de biscoitos, dinheiro que economizava do que Valmir me dava para as despesas da casa, começavam a minguar. Mariana perguntava pelo pai todos os dias, e Beatriz, mesmo tão pequena, parecia sentir sua ausência, chorando mais que o costume. Foi quando recebi a intimação para deixar a casa. O banco era o verdadeiro proprietário, e Valmir, como funcionário, tinha apenas o direito de uso enquanto trabalhasse lá. Com sua transferência para essa agência central, perdíamos o direito à moradia. Tínhamos 30 dias para sair. Aquela noite chorei até não haver mais lágrimas. No dia seguinte arrumei-me o melhor que pude e fui até o banco, determinada a falar com Valmir. O segurança na porta me bloqueou. Senhor Rodrigues deixou ordens expressas para não ser incomodado por familiares. Ah, familiares! Como se eu fosse uma tia distante, uma prima incômoda. Não a mulher que lhe dera 2 filhas, que cuidara de sua casa, de suas roupas, de sua vida por 6 anos. Na rua cruzei com Carmen. Nunca a tinha visto pessoalmente, mas reconheci da foto. Ela estava radiante, a barriga de gravidez despontando sob um vestido elegante. Passou por mim sem saber quem eu era, conversando animadamente com outra moça. O médico disse que é um menino, ouvia dizer. Um menino. Valmir sempre quisera um filho homem. Voltei para casa arrasada, sem lugar para morar, sem dinheiro, sem futuro. Foi quando encontrei minha mãe na porta, preocupada porque eu não aparecera para o almoço de domingo na casa dela. Desabei nos braços dela, contando tudo. Minha mãe, mulher simples, mas sábia, me abraçou por um longo tempo e então disse: Filha, você tem 2 escolhas. Ficar chorando pela vida que perdeu ou construir uma nova vida para você e suas meninas. Na manhã seguinte, deixei as crianças com minha mãe e fui até o cartório da cidade. Descobri que Valmir havia registrado a casa no nome dele apenas. Legalmente, eu não tinha direito a nada. No tribunal, um advogado me informou que poderia tentar uma ação por abandono de lar. Mas o processo seria longo, e sendo Valmir funcionário respeitado do banco, minhas chances eram pequenas. Não tive escolha senão aceitar a oferta de meus pais, voltar a morar com eles temporariamente. Meu pai, apesar de sua rigidez, surpreendeu-me com sua compreensão. Aquele safado nunca me enganou. Foi tudo o que disse, mas preparou o antigo quarto de costura para mim e as meninas. A vergonha era quase tão dolorosa quanto o abandono. Nas ruas, sentia os olhares, ouvia os cochichos. Aquela é a Janaína, que o marido trocou pela moça do banco. Mariana, com seus 4 anos, voltou da casa de uma amiguinha chorando porque a mãe da menina não deixou que brincassem juntas. Tia Neuza disse que você não é mais casada com o papai e que isso é pecado. Soluçou minha filha. Como explicar a uma criança que o pecado não estava em mim? O dinheiro acabou em novembro. Meus pais faziam o possível, mas meu pai, já com saúde frágil, ganhava pouco como motorista. Foi quando Dona Zulmira apareceu com uma proposta. Sua irmã era proprietária de uma pensão para moças trabalhadoras e estudantes no centro da cidade, e precisava de alguém para ajudar na cozinha e na limpeza. O pagamento era pouco, mas incluía moradia para mim e as meninas em um pequeno quarto nos fundos. Aceitei imediatamente. Nunca havia trabalhado em cozinha, mas aprendi rápido. Acordava às 5 da manhã para preparar o café das pensionistas. Limpava os quartos enquanto elas saíam para trabalhar ou estudar. Lavava pilhas de roupa, preparava almoço e jantar. Minhas mãos, antes cuidadas, racharam com o sabão.
Minha pele, que Valmir elogiava pela delicadeza, queimou-se no fogão a lenha. Mas eu tinha um teto, comida para minhas filhas e, lentamente, recuperava minha dignidade. Em março de 1963, soube por uma pensionista que trabalhava na mesma rua do banco que Valmir e Carmen haviam se casado. O filho deles nascera em janeiro, um menino chamado Ricardo. Chorei sozinha naquela noite, não de tristeza pela perda de Valmir, mas por saber que ele formava uma nova família enquanto abandonava a antiga. Foi nessa época que Mariana começou a ter problemas na escola. Sempre boa aluna, tornou-se quieta, arredia. A professora me chamou preocupada. Ela precisa do pai, disse como se eu pudesse materializar Valmir na vida da menina. Tentei explicar a situação, mas a mulher, solteira e sem filhos, limitou-se a dizer que, na ausência do pai, cabe à mãe ser forte. E eu tentava ser forte. Durante o dia, trabalhava incansavelmente na pensão. À noite, costurava para fora, usando a velha Singer que minha mãe me emprestara. Vestidos simples, bainhas, concertos, qualquer coisa para complementar a renda. Nas madrugadas, quando o cansaço me vencia, sonhava com Valmir. Às vezes eram pesadelos em que ele levava minhas filhas embora. Outras vezes eram sonhos doces de reconciliação. Os piores, pois me deixavam vazia ao acordar. Em julho de 1963, recebi uma carta. Era de Valmir, a primeira comunicação desde que saíra de casa. Meu coração acelerou, pensando em um pedido de perdão, em uma chance de recomeço. Mas o conteúdo era frio, enviado por seu advogado. Ele solicitava o divórcio. Não existia oficialmente no Brasil, mas podíamos fazer uma separação legal e oferecia uma pensão simbólica para as meninas, valor que mal cobriria uma semana de despesas. No final da carta, uma ameaça velada. Se eu não aceitasse os termos, ele usaria sua influência para conseguir a guarda das meninas, alegando que eu não tinha condições de criá-las adequadamente. Afinal, dizia a carta, você mora nos fundos de uma pensão e trabalha como empregada, enquanto eu posso oferecer uma casa própria e educação de qualidade. Quebrei-me em 1000 pedaços ao ler aquelas palavras. Como podia ser tão cruel? Ameaçar tirar minhas filhas? Usar sua posição para me intimidar? Mariana e Beatriz eram tudo o que me restava, minha única razão para levantar todas as manhãs e enfrentar a dureza da vida. Procurei um advogado, Dr. Emanuel, um senhor idoso que aceitou me ajudar cobrando quase nada. Tenho uma filha da sua idade, explicou. Não posso ver uma injustiça dessas sem fazer algo. Ele respondeu à carta de Valmir, com termos simples. Eu aceitaria o divórcio, mas exigiria uma pensão justa para as meninas, baseada no salário atual de Valmir, e não abriria mão da guarda sob hipótese alguma. A resposta veio 2 semanas depois. Valmir aceitava pagar uma pensão maior, mas queria visitas quinzenais com as meninas. Dr. Emanuel aconselhou-me a aceitar. É direito das crianças conviver com o pai, dona Janaína, disse gentilmente. Relutante, concordei. A primeira visita foi marcada para um domingo de setembro. Arrumei as meninas com suas melhores roupas. Poucas, remendadas, mas limpas e passadas. Mariana estava ansiosa, falando sem parar sobre tudo o que contaria ao pai. Beatriz, com pouco mais de 2 anos, mal se lembrava dele, mas absorvia a animação da irmã. Esperamos na praça central, como combinado. 1 hora, 2 horas. O sol começou a se pôr. Mariana, cansada de brincar nos bancos da praça, perguntava a cada minuto: o papai já vem, mamãe? O relógio da igreja bateu 6 horas e Valmir não apareceu. Voltamos para a pensão. Mariana chorando silenciosamente. Beatriz adormecida em meus braços. Naquela noite, deitada na cama estreita que dividia com as meninas, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais permitiria que Valmir
machucasse minhas filhas daquela forma. Se ele não queria ser pai, não o forçaria. Mariana e Beatriz teriam apenas a mim, mas eu seria suficiente. Teria que ser. Os meses seguintes foram de adaptação. A pensão prosperava. E Dona Matilde, a proprietária, aumentou meu salário. Comecei a fazer cursos noturnos de corte e costura na escola técnica, deixando as meninas com uma das pensionistas, estudante de pedagogia que adorava crianças. Na primavera de 1964, enquanto o país vivia a turbulência da Revolução Militar, minha pequena revolução pessoal avançava silenciosamente. Aprendi a viver sem esperar nada de Valmir, a contar apenas com meu trabalho e com a rede de apoio que formara. Meus pais, as pensionistas que se tornaram amigas, Dona Matilde, que era quase uma segunda mãe. A pensão alimentícia raramente chegava no dia certo. Às vezes, não vinha. Quando reclamava com o advogado de Valmir, ouvia que ele estava com dificuldades temporárias, apesar do cargo importante que ocupava. Parei de contar com aquele dinheiro e intensifiquei meu trabalho de costura. As roupas que fazia começaram a ganhar fama na vizinhança, principalmente vestidos de festa e roupas infantis. Em janeiro de 1965, Mariana começou a apresentar sintomas estranhos: dores de cabeça, vômitos, febre intermitente. O médico do posto de saúde diagnosticou estresse. Crianças também sofrem, explicou. Sua filha está carregando muitas preocupações para alguém tão pequeno. Tentei criar um ambiente mais leve, contando histórias alegres antes de dormir, levando-as para passear no parque aos domingos, organizando pequenas festas com as outras crianças da vizinhança. Mas a sombra da ausência de Valmir pairava, especialmente quando Mariana via os pais das amigas buscando-as na escola ou brincando no parque. Foi nessa época que Dona Matilde adoeceu gravemente. Câncer, disseram os médicos, já em estágio avançado. Assumi toda a administração da pensão enquanto ela fazia tratamento. Trabalhava do amanhecer até altas horas, dividida entre a cozinha, a limpeza, as contas, as compras, minhas filhas, minhas costuras e as visitas ao hospital. Em março, Dona Matilde chamou-me ao hospital. Fraca segurou minha mão e disse: Janaína, você foi um anjo que apareceu na minha vida. Nunca tive filhos, você sabe. Gostaria que ficasse com a pensão quando eu partir. Protestei, chorando, dizendo que ela melhoraria. Mas nós duas sabíamos a verdade. Dona Matilde faleceu em abril. Em seu testamento, deixou-me a pensão, com a condição de que mantivesse o nome Pensão das Flores e continuasse acolhendo moças trabalhadoras. Aos 28 anos, tornei-me proprietária de um pequeno negócio. As pensionistas comemoraram. Tinham medo que o sobrinho de Dona Matilde, único parente vivo, transformasse o lugar em outra coisa. Naquele mesmo mês, Valmir apareceu inesperadamente na pensão. Estava mais magro, com olheiras profundas. Por um instante, meu coração tolo acelerou. Então ele falou: Vim ver as meninas. Soube que você agora é proprietária deste lugar. Havia algo em sua voz. Inveja? Arrependimento? Não consegui decifrar. Mariana recusou-se a falar com ele. Ficou escondida atrás de mim, os olhos cheios de mágoa. Você nunca veio antes. Foi tudo o que disse. Beatriz, que mal se lembrava do pai, escondeu o rosto em meu avental. Valmir ficou por apenas 10 minutos, desconfortável, e saiu dizendo que voltaria em breve. Não voltou. Mais tarde soube, por uma ex-pensionista que trabalhava perto do banco, que Valmir havia sido demitido por irregularidades nas contas. Carmen o abandonara, levando-lhe o filho Ricardo. Diziam que ele bebia muito. Não senti alegria com essas notícias. Apenas uma profunda compaixão por Ricardo, que agora viveria o mesmo abandono que minhas filhas. E talvez, bem no fundo, um leve sentimento de justiça sendo feita. Não por mim, mas pelo universo.
O ano de 1965 fechava-se com mudanças significativas em minha vida. De esposa abandonada à empresária, de mulher desesperada à mãe determinada a dar um futuro melhor para suas filhas. A dor não desaparecera completamente. Duvido que algum dia desapareceria, mas agora dividia espaço com a esperança. Uma esperança nascida não de sonhos românticos, mas da certeza dura e reconfortante de que eu era capaz de sobreviver, de reconstruir, de prosperar, apesar de tudo e de todos. E foi com essa certeza que olhei para Mariana e Beatriz na noite de Natal de 1965, ao redor da pequena árvore que montamos na sala da pensão, junto com as moças que ali moravam e que se tornaram nossa família ampliada. "Mamãe", perguntou Mariana, "a senhora está feliz?" Abracei minhas filhas e respondi com sinceridade. "Sim, minha filha. Estou feliz por termos uma à outra." O que eu não sabia era que a vida ainda tinha reviravoltas reservadas para nós e que Valmir ainda cruzaria nosso caminho mais uma vez, da maneira mais dolorosa possível. A pensão das flores tornou-se mais do que meu sustento. Era meu renascimento. Aquelas paredes gastas testemunharam minha transformação de esposa abandonada para mulher independente. 3 anos haviam se passado desde que Valmir partira, deixando um rastro de dor, que aos poucos se dissipava. 1966 começou com mudanças. A pensão, antes um negócio modesto, prosperava. As 8 vagas mantinham-se sempre ocupadas, com lista de espera. Professoras iniciantes, comerciárias, estudantes, mulheres trabalhando, algo ainda visto com ressalvas naquela época. Transformei o antigo depósito em mais 2 quartos e contratei Aurora, uma senhora viúva, para ajudar na cozinha. Mariana, agora com 8 anos, tornara-se uma menina séria e estudiosa. A mágoa pelo abandono do pai manifestava-se em silêncios repentinos, em olhares distantes. Beatriz, com 5, lembrava-se pouco de Valmir. Perguntava menos sobre ele a cada ano que passava. "Outras meninas têm pai. Por que nós não?" questionou certa vez. Respondi que famílias vêm em muitos formatos, e a nossa era pequena, mas cheia de amor. A pensão alimentícia de Valmir deixou de vir completamente em março daquele ano. Dr. Emanuel tentou contato, mas descobriu que ele havia se mudado de Ribeirão Preto, sem deixar endereço. "É melhor esquecer", aconselhou-me o velho advogado. "A senhora já se provou capaz de criar suas filhas sozinha." Na Páscoa, inaugurei um novo empreendimento, o ateliê de costura, anexo à pensão. Meus vestidos ganharam fama além da vizinhança. Havia encomendas de mulheres da sociedade local. Contratei 2 jovens para ajudar, moças da periferia que tinham talento com a agulha, mas poucas oportunidades. "A senhora é diferente, dona Janaína", disse-me Luzia, uma delas, depois de um mês trabalhando comigo. "Como assim?" perguntei. "A senhora foi para baixo e subiu de novo. A maioria das mulheres só cai." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Quantas mulheres como eu, abandonadas, traídas, não conseguiam se reerguer. Comecei a aceitar algumas aprendizes sem cobrar, jovens mães solteiras ou viúvas sem profissão. "Dê o peixe e ensine a pescar", dizia minha mãe, citando um provérbio antigo. Em julho, recebi uma visita inesperada. Helena, ex-colega de Valmir no banco, agora transferida para São Paulo. "Não sei se devo contar", hesitou ela, tomando café na cozinha da pensão depois que as meninas foram dormir. "Mas acho que tenho o direito de saber." Carmen havia abandonado Valmir 1 ano antes, levando Ricardo, então com 2 anos. O motivo? Descobrira outras amantes, várias funcionárias júnior do banco. Valmir começou a beber pesadamente. Faltava ao trabalho, até ser demitido por desviar dinheiro de contas de clientes. "Ele está em São Paulo agora, trabalhando como vendedor de seguros. Ouvi dizer que mora num quarto de pensão no Brás."
Senti uma mistura de compaixão e vindicação. O homem que me humilhara, que ameaçara tirar minhas filhas, alegando que eu não tinha condições, agora vivia em situação semelhante à que me impusera. E Ricardo? Perguntei. Carmen casou-se novamente, com um comerciante. Pelo que sei, o padrasto registrou o menino como filho. Naquela noite, contemplando o teto do meu quarto, refleti sobre os ciclos da vida. Valmir, que tanto desprezara meu trabalho na pensão, agora vivia em uma, provavelmente, menos acolhedora que a minha. Seus planos de família perfeita com Carmen desmoronaram. Enquanto isso, eu construíra um pequeno império. A pensão próspera, o ateliê de costura em expansão, minhas filhas crescendo saudáveis. O ano de 1967 trouxe novos desafios. A inflação galopante da época corroía os ganhos, obrigando-me a reajustar constantemente os preços da pensão e do ateliê. Muitas pensionistas tinham dificuldade para pagar. Criei um sistema de troca. Algumas davam aulas particulares para Mariana e Beatriz, outras ajudavam na administração ou nas tarefas domésticas. Foi uma pensionista, Teresa, estudante de contabilidade, quem me sugeriu oficializar o que já acontecia na prática. Transformar a Pensão das Flores em uma cooperativa. Cada moradora contribui com o que pode, dinheiro ou trabalho. A senhora continua proprietária, mas divide as responsabilidades. A ideia prosperou. Logo, a Pensão das Flores tornou-se conhecida não apenas como moradia para moças trabalhadoras, mas como um espaço de apoio mútuo, de solidariedade feminina. Em uma época em que mulheres independentes eram vistas com desconfiança, criamos nossa própria comunidade. O ateliê também crescia. Além de vestidos e roupas sob medida, começamos a produzir uma pequena linha de peças prontas, vendidas em 2 lojas do centro. Contratei mais costureiras, todas mulheres em situação vulnerável, muitas com histórias semelhantes à minha. Em setembro, um incidente perturbador. Beatriz, voltando da escola, foi abordada por um homem que disse ser seu pai. Assustada, a menina correu para dentro da pensão. Quando cheguei do ateliê, encontrei-a chorando nos braços de Aurora. Era o seu Valmir mesmo, confirmou uma vizinha. Estava alterado, parecia bêbado. Na manhã seguinte, procurei a delegacia. O delegado, homem de meia-idade com olhos cansados, ouviu-me com impaciência. Dona Janaína, não posso impedir um pai de ver a própria filha. Expliquei que Valmir não procurava as meninas há anos, que aparecera bêbado, que Beatriz mal o reconhecia. Mesmo assim, é direito dele. A senhora devia se sentir grata que ele ainda se interessa. Saí da delegacia indignada. Direito dele? E os direitos das minhas filhas? De não serem assustadas, de não terem um estranho bêbado aparecendo de repente em suas vidas? Percebi, não pela primeira vez, como a sociedade favorecia os homens, mesmo os que abandonavam suas responsabilidades. Por precaução, contratei José, irmão de Aurora, para buscar as meninas na escola. Era um homem gentil que perdera a esposa no parto e criava sozinho o filho, Antônio, da idade de Beatriz. Tornamo-nos amigos, compartilhando os desafios de criar filhos sem parceiro, embora nossas situações fossem bem diferentes. Ele viúvo respeitado, eu separada, estigmatizada. Semanas depois, na feira de domingo, cruzei com Valmir. Estava irreconhecível, magro, desgrenhado, olhos amarelados. Fez menção de se aproximar, mas José, que nos acompanhava, colocou-se à minha frente. Valmir afastou-se cambaleante. Você conhece aquele homem? Perguntou José depois. É o pai das minhas filhas. Respondi sentindo um nó na garganta. Não por amor ou saudade, mas pela visão da decadência humana, do desperdício de uma vida. Ele não está bem, comentou José, com a compaixão característica dos que já sofreram.
Preocupe-se com suas filhas e com você mesma, Janaína. Algumas pessoas não querem ser salvas. Aquelas palavras ficaram comigo. Durante anos, culpei-me pelo fracasso do casamento. Questionei o que poderia ter feito diferente. Agora via claramente. Valmir fizera suas escolhas. E eu fizera as minhas. Ele escolhera o caminho da traição, da fuga das responsabilidades. Eu escolhera enfrentar a realidade, reconstruir, seguir em frente. Em dezembro, durante a festa de Natal da pensão, José pediu-me em casamento. Foi discreto, um momento privado no Jardim dos Fundos, enquanto as crianças brincavam e as pensionistas cantavam canções natalinas. Não precisa responder agora, disse, gentil como sempre. Sei que carrega marcas profundas. Naquela noite, contemplando minhas filhas dormindo, refleti sobre a proposta. José era um bom homem, trabalhador, amoroso com o filho e carinhoso com Mariana e Beatriz. Casamento significaria segurança, uma família completa para minhas filhas, um companheiro para mim. Mas também significaria abrir mão da independência duramente conquistada, da liberdade de tomar minhas próprias decisões. Na manhã de Natal dei minha resposta. Preciso de mais tempo, José. Não é você. São minhas cicatrizes. E também conquistei algo precioso. Minha autonomia. Não sei se estou pronta para compartilhar as rédeas da minha vida. Ele compreendeu, sem pressionar. Continuamos amigos, nossos filhos crescendo juntos, compartilhando domingos no parque, cinemas ocasionais, jantares em família. Era um arranjo que funcionava para todos. 1968 trouxe turbulências políticas ao país. O AI-5, decretado em dezembro, instaurou tempos ainda mais sombrios. Na pensão, acolhemos discretamente 2 estudantes perseguidas por participação no movimento estudantil. A senhora pode ter problemas, advertiu Teresa, agora formada em contabilidade e minha assistente na administração da pensão e do ateliê. São tempos perigosos. Mais perigoso é fechar os olhos para a injustiça, respondi, lembrando-me de quando ninguém me acolheu em meu momento de maior vulnerabilidade. Em março de 1969, uma tragédia atingiu-nos. Valmir, completamente embriagado, causou um acidente que resultou na morte de um jovem casal. Foi preso, julgado e condenado a 6 anos. A notícia chegou-me através de Helena, que mantinha contato com ex-colegas do banco. Achei que deveria saber, para preparar as meninas caso ouçam comentários. Decidi contar a verdade às minhas filhas, de maneira adequada à idade de cada uma. Mariana, com 11 anos, ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão. Ele escolheu esse caminho, não é, mãe? Perguntou finalmente. Ninguém o obrigou. Beatriz, aos 8 anos, tinha menos lembranças do pai, mas ainda guardava-me a imagem idealizada que criara. Ele vai melhorar na prisão? Vai se arrepender? Abracei-a, sentindo seu corpo pequeno tremer. Não sei, meu amor. Só podemos torcer para que encontre paz. Naquela noite, José apareceu com um buquê de margaridas, minhas favoritas. Soube do acontecido. Vim ver como estão. Conversamos longamente no alpendre, as crianças já dormindo. Falamos sobre escolhas, consequências, o efeito das nossas ações na vida dos outros. Sobre Valmir, que de homem respeitado na comunidade, tornara-se um presidiário, deixando um rastro de dor em seu caminho. As pessoas pensam que divórcio é o fracasso, comentei. Mas às vezes é a salvação. Se eu tivesse continuado com Valmir, talvez estivesse no carro naquela noite. Talvez as meninas estivessem. Ou teríamos afundado junto com ele em um casamento tóxico. José pegou minha mão. Um gesto simples de conforto, sem segundas intenções. Você não apenas sobreviveu, Janaína. Você floresceu. Isso é mais do que muitas pessoas, homens ou mulheres, conseguem em uma vida inteira.
Os meses seguintes foram de estabilidade e crescimento. A pensão das flores continuava próspera, com lista de espera. O ateliê produzia para 4 lojas na cidade e 2 em São Paulo. Contratei um advogado para formalizar a cooperativa e estávamos em vias de abrir um pequeno restaurante no térreo, ideia de Aurora, cuja comida mineira fazia sucesso entre as pensionistas. Em outubro, recebi uma carta da penitenciária. Era de Valmir, escrita em caligrafia trêmula, bem diferente dos traços firmes que eu conhecera. Pedia para ver as filhas, dizia estar doente, falava em arrependimento e perdão. Sentei-me no jardim, a carta nas mãos, observando as rosas que cultivava com cuidado. As mesmas que um dia enfeitaram meu buquê de noiva. Mostrei a carta a Mariana e Beatriz, respeitando seu direito de decisão. Vocês querem vê-lo? A escolha é de vocês. Apoiarei qualquer decisão. Mariana, sempre mais reservada, balançou a cabeça negativamente. Não consigo, mãe. Talvez um dia, mas não agora. Beatriz mordeu o lábio, indecisa. Posso pensar? Não sei o que sinto. Respondi a Valmir, informando a decisão das meninas, sem julgamento ou rancor. Elas são pessoas, não propriedades. Têm o direito de processar seus sentimentos no próprio ritmo. Encerrei a carta com uma frase que resumia minha jornada. Desejo que encontre a paz que eu encontrei, Valmir. Há sempre um caminho para essa redenção, se estivermos dispostos a trilhá-lo. Dezembro chegou com ares festivos. A pensão, decorada para o Natal, fervilhava de atividade. As pensionistas, muitas impossibilitadas de viajar para casa devido à distância ou a circunstâncias familiares, preparavam uma celebração especial. O restaurante, recém-inaugurado, estava reservado para a ceia de Natal. Na tarde do dia 24, José apareceu com o filho e um presente inesperado. 2 filhotes de coelho, brancos como neve, para Mariana e Beatriz. Todo mundo merece algo vivo para cuidar, disse ele, enquanto as meninas comemoravam, extasiadas com os bichinhos. Observando aquela cena, minhas filhas sorridentes, a pensão cheia de vida, o ateliê próspero, o restaurante que começava a atrair clientela, senti uma gratidão profunda pela vida que construíra a partir das ruínas. Não era perfeita, tinha suas dificuldades, mas era autêntica, conquistada com trabalho árduo e determinação. José aproximou-se segurando uma pequena caixa. Não é um pedido de casamento, prometo. Sorriu, percebendo minha expressão. Apenas uma lembrança de Natal. Dentro, um delicado broche de flor, trabalhado em prata. Para a dona da pensão das flores, uma mulher que encontrou beleza entre os espinhos. Naquela noite, durante a ceia, olhei ao redor da mesa longa. Minhas filhas, José e Antônio, Aurora e seu irmão, as pensionistas, as costureiras do ateliê que não tinham família na cidade. Éramos uma comunidade diversa, unida não por laços de sangue, mas por escolha, por afeto, por respeito mútuo. Levantei minha taça num brinde silencioso à menina de 19 anos que fui um dia, assustada e deslumbrada por um bancário de terno impecável. Aquela menina jamais imaginaria a jornada que a vida lhe reservava. As quedas profundas, mas também os voos inesperados. Os espinhos, sim, mas principalmente as flores que conseguiu cultivar entre eles. O ano de 1969 encerrava-se, levando consigo uma década de transformações. A jovem balconista tornara-se empresária, mãe solteira, pilar de uma pequena comunidade. As cicatrizes permaneciam, mas não mais doíam como antes. Eram marcas de batalhas vencidas, testemunhas silenciosas de uma força que nem eu mesma sabia possuir até ser forçada a descobri-la. O que eu não imaginava era que os anos 1970 trariam novos desafios e que o passado retornaria de formas inesperadas,
testando mais uma vez minha capacidade de perdoar, aos outros e, principalmente, a mim mesma. Se você está gostando do meu relato, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Agora vamos continuar. A década de 1970 iniciou-se com o Brasil vivendo o chamado milagre econômico. Os jornais falavam em progresso. As propagandas na TV em preto e branco exibiam famílias sorridentes. O país comemorava o tricampeonato mundial de futebol. Mas essa prosperidade não chegava a todos igualmente. Na Pensão das Flores, sentíamos os efeitos da inflação, as dificuldades de manter os preços acessíveis para nossas pensionistas, professoras, secretárias, estudantes, enquanto os custos subiam vertiginosamente. Era um malabarismo diário, que exigia criatividade e determinação. Em março de 1970, Mariana completou 12 anos. Não era mais a criança insegura que chorava pela ausência do pai. Transformara-se numa pré-adolescente séria, responsável, com um talento notável para números e administração. Acompanhava-me à feira aos domingos, negociando preços com uma habilidade que surpreendia até os feirantes mais experientes. "Essa menina tem tino para negócios", comentou seu José do açougue, depois que Mariana conseguiu um desconto considerável na carne para o restaurante. "Puxou a mãe." Aquelas palavras enchiam-me de orgulho. Mariana era meu reflexo em muitos aspectos. A determinação, a praticidade, o senso de responsabilidade. Mas carregava também cicatrizes próprias. Às vezes, flagrava-a, observando outras meninas com seus pais, um olhar distante que revelava a ferida ainda aberta do abandono. Beatriz, aos 9 anos, era o oposto da irmã. Extrovertida, artística, sempre cercada de amigos. Herdara meu talento para a costura, criando roupinhas para suas bonecas com retalhos do ateliê. Diferente de Mariana, falava abertamente sobre Valmir, criando fantasias onde o pai voltava regenerado, pedindo perdão. "Ele está na prisão agora, não é, mamãe? Quando sair, será que vem nos ver?" Perguntava com frequência. Tentava balancear a verdade com a compaixão, sem alimentar esperanças irreais, nem destruir completamente a imagem paterna. Em maio, recebi uma carta do advogado de Valmir. Ele havia desenvolvido cirrose hepática. Estava internado no hospital penitenciário. Seu estado era grave. Diante das circunstâncias, solicitava prisão domiciliar e queria saber se poderia cumpri-la sob minha supervisão, já que não tinha família próxima. A carta caiu como uma bomba em minha vida cuidadosamente reconstruída. Valmir novamente em nosso cotidiano? O homem que abandonara as filhas, que ameaçara tirar minha guarda, que mergulhara no alcoolismo até causar a morte de inocentes? Como isso afetaria Mariana, Beatriz, a dinâmica da pensão? José, que se tornara meu confidente, aconselhou cautela. "Você construiu uma vida sólida, Janaína. Não permita que ele a desestabilize novamente." Teresa, mais prática, sugeriu: "Ofereça auxílio financeiro para hospedá-lo em outro lugar, com um enfermeiro. Você não tem obrigação de tê-lo sob seu teto." Consultei Mariana e Beatriz, como sempre fazia em decisões importantes. A reação foi dividida, como esperado. "Ele fez suas escolhas, mãe. Por que devemos arcar com as consequências?" questionou Mariana, com a maturidade além de seus anos. Beatriz, por outro lado, viu uma oportunidade. "Ele está doente, mamãe. Talvez seja uma chance de fazer as pazes." Após dias de reflexão, tomei minha decisão. Escreveria ao juiz explicando que não poderia receber Valmir na pensão, mas que alugaria um pequeno apartamento no centro, contrataria um enfermeiro para os cuidados básicos e permitiria que as filhas o visitassem se assim desejassem. "Não por ele", expliquei a José, "mas pelas meninas, para que não carreguem o peso da dúvida, do e-se." Em junho, antes mesmo que minha proposta fosse avaliada pelo juiz, recebi a notícia.
Valmir falecera no hospital penitenciário. Cirrose avançada, complicada por uma pneumonia. Morrera sozinho, sem família ao lado. A notícia atingiu-me de maneira inesperada. Não havia mais amor, mas existira um dia. Não havia mais mágoa, mas cicatrizes profundas que de repente pareciam pulsar novamente. Chorei silenciosamente no jardim, não pelo Valmir que me traíra e abandonara, mas pelo jovem encantador que conheci na farmácia, pelo pai que Mariana e Beatriz nunca realmente tiveram, pela vida desperdiçada em escolhas equivocadas. Contar às meninas foi a parte mais difícil. Mariana recebeu a notícia com aparente indiferença, mas à noite ouvia chorando baixinho em seu quarto. Quando entrei, ela estava agarrada a uma velha fotografia, a única que guardara do pai, tirada em seu 3º aniversário. Eu queria sentir mais, soluçou. Mas ele é um estranho para mim, mãe. Um estranho que me deixou um buraco enorme. Beatriz desabou em prantos, sua fantasia de reconciliação desmoronando de vez. Ele nunca vai voltar agora, não é? Nunca vai me levar para andar de carrossel como o pai da Aninha faz. O funeral foi discreto, organizado por mim, já que Valmir não deixara outros parentes. Apenas eu, as meninas, José, o advogado e 2 ex-colegas do banco compareceram. Helena veio de São Paulo, trazendo um buquê simples. Acho que você é a única pessoa que realmente o conheceu, disse-me. O Valmir antes, o de verdade. Ponderei sobre essas palavras durante muito tempo. Quem fora Valmir realmente? O charmoso bancário que me conquistara? O marido atencioso dos primeiros anos? O traidor, o alcoólatra, o presidiário? Ou uma complexa combinação de tudo isso como todos nós? Semanas depois do funeral recebi outra surpresa. O advogado de Valmir informou-me que ele deixara um seguro de vida. A apólice, feita ainda nos tempos do banco, nunca fora cancelada. Eu constava como beneficiária, junto com as meninas. Não era uma fortuna, mas suficiente para assegurar a faculdade de ambas, algo com que eu sempre me preocupara. Um último gesto decente, comentou José quando contei. Ou talvez uma tentativa de redenção tardia. Naquele mesmo mês, uma jovem de 17 anos bateu à porta da pensão. Chamava-se Diana. Estava grávida de 6 meses, expulsa de casa pelos pais. A história dolorosamente familiar tocou-me. Ofereci-lhe abrigo, trabalho leve no restaurante e prometi ajudá-la após o parto. A chegada de Diana gerou certo burburinho na vizinhança. A Pensão das Flores agora aceita esse tipo de moça? Questionou Dona Eulália, a beata que vivia criticando nossa comunidade de mulheres sem marido. Ignorei os comentários. Se havia algo que aprendera em minha jornada, era que a opinião alheia não paga contas, nem alivia dores. Diana deu à luz em novembro. Um menino saudável chamado Gabriel. Contra todas as expectativas, seus pais apareceram no hospital. A visão do neto amoleceu o coração severo do pai, que convidou a filha e o bebê para voltar para casa. Mas eu quero trabalhar, pai, insistiu Diana. Dona Janaína me ensinou que posso ser mãe e ainda ter minha independência. Chegamos a um acordo. Diana voltaria a morar com os pais, mas continuaria trabalhando meio período no restaurante e estudando à noite para concluir o ensino médio. Tornara-se mais uma das minhas meninas, como passei a chamar as jovens que acolhia. Não apenas as pensionistas, mas todas as que encontravam na Pensão das Flores um espaço de acolhimento e crescimento. 1971 chegou com novidades. O restaurante ganhava fama além da pensão, atraindo clientes externos. Decidimos ampliá-lo, reformando toda a área térrea. Era um investimento arriscado, que consumiria as economias de anos. Mas Teresa fez os cálculos e garantiu que valeria a pena. Durante a reforma, Mariana mostrou-se especialmente envolvida. Aos 13 anos, acompanhava a obra diariamente,
verificando materiais, questionando preços, sugerindo modificações que economizariam sem comprometer a qualidade. "Ela vai ser arquiteta", comentou o mestre de obras impressionado. "Não", corrigiu Mariana com a determinação que lhe era característica. "Vou ser engenheira civil." Engenharia era curso praticamente exclusivo para homens na época. Quando comentei isso com cautela, Mariana deu de ombros. "E daí? A senhora dirige uma pensão, um restaurante e um ateliê sozinha, mãe. Me ensinou que mulher pode fazer qualquer coisa." Aquelas palavras ficaram gravadas em meu coração. Entre tantas lições que tentara transmitir às filhas, essa talvez fosse a mais importante. A independência, a confiança na própria capacidade, a recusa em aceitar os limites impostos pela sociedade. O restaurante reabriu em agosto, totalmente reformado, com capacidade para 60 pessoas. Batizei-o oficialmente de Sabores de Minas, em homenagem à Aurora e sua culinária mineira que agora atraía clientes de toda a cidade. Instalamos uma placa luminosa na fachada. Meu primeiro anúncio. Um luxo para a época. A inauguração foi um sucesso com fila na calçada. José, que acompanhara todo o processo, parecia quase tão orgulhoso quanto eu. Nossa amizade evoluíra para um relacionamento peculiar, para os padrões da época. Não morávamos juntos, não éramos casados, mas compartilhávamos jantares, passeios de domingo, apoio mútuo. As crianças consideravam-se praticamente irmãs. Nos eventos sociais, apresentávamos-nos como bons amigos, embora todos soubessem que era mais que isso. "As pessoas falam, Janaína", alertou-me minha mãe, preocupada com minha reputação. "Deixe que falem", respondi sorrindo. "Tenho 34 anos, 2 negócios prósperos e 2 filhas maravilhosas. A opinião dos outros é o menor dos meus problemas." No Natal de 1971, José surpreendeu-me com um presente especial. Passagens para o Rio de Janeiro. "Vocês nunca saíram de Ribeirão Preto. As meninas precisam ver o mar." Era uma extravagância para nossos padrões, mas as crianças ficaram eufóricas. Mariana, sempre prática, já falava em visitar museus e pontos históricos. Beatriz sonhava com a praia, as ondas, os sorvetes à beira-mar. Viajamos em janeiro de 1972, deixando Aurora e Teresa responsáveis pela pensão e pelo restaurante. Ficar longe dos negócios era um luxo que raramente me permitia. Mas José insistiu. "Você trabalha sem parar há 10 anos, Janaína. Merece um descanso." O Rio era tudo o que as revistas e a televisão mostravam. E mais. O Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar, as praias de Copacabana e Ipanema. Para meninas do interior, criadas com simplicidade, cada experiência era um deslumbramento. Beatriz ficou paralisada diante do mar, os olhos marejados. "É maior que tudo, mãe", sussurrou. Mariana, mais reservada, guardava tudo em seu diário, fotografava mentalmente cada detalhe. Aquelas 2 semanas no Rio transformaram algo em nós. Voltamos renovados, com horizontes ampliados. Mariana especialmente voltou determinada a estudar mais, a conquistar uma vaga na universidade, a ver mais do mundo, além de nossa cidade. Beatriz trouxe uma paixão nova, a pintura. Durante a viagem visitamos uma exposição de arte moderna, e a menina ficou fascinada pelas cores, formas, possibilidades. O ano de 1972 transcorreu com estabilidade nos negócios. O restaurante prosperava, a pensão mantinha sua excelente reputação. O ateliê recebia encomendas constantes. Economicamente nunca estivéramos tão bem. Pude finalmente comprar um pequeno carro, usado, mas em bom estado. Aprender a dirigir, aos 35 anos, foi um desafio que enfrentei com determinação. "Se homem consegue, eu também consigo", repetia para mim mesma enquanto lidava com embreagem e marchas.
José teve a sensibilidade de não oferecer ajuda a menos que eu pedisse. Sabia o quanto minha independência era importante. No segundo semestre, uma notícia abalou nossa rotina. Carmen, ex-amante e depois esposa de Valmir, falecera em um acidente de carro em São Paulo. Soube através de Helena, que mantinha contato com antigos colegas do banco. O mais perturbador, Ricardo, filho de Valmir com Carmen, agora com 11 anos, estava sendo enviado para um orfanato, já que o padrasto não desejava ficar com ele. A notícia causou-me uma inquietação profunda. O menino, meio-irmão de Mariana e Beatriz, sozinho no mundo, o filho do homem que me traíra, que abandonara nossas filhas, mas ainda assim uma criança inocente. Durante dias, a imagem daquele garoto que nunca vira, mas que carregava o sangue de minhas filhas, atormentou-me. "O que você está pensando, Janaína?" perguntou José uma noite, percebendo minha distração durante o jantar. "Estou pensando em Ricardo, no quanto ele deve estar assustado, confuso, no quanto é injusto pagar pelos erros dos pais. Naquela noite, após as meninas dormirem, tive uma longa conversa com José. Expus meus sentimentos contraditórios, meu impulso de fazer algo por Ricardo, meu receio das complicações que isso traria. José ouviu pacientemente, sem julgar. "Você tem o maior coração que já conheci, Janaína. Se sente que deve fazer algo, faça. Estarei ao seu lado." Conversei com Mariana e Beatriz na manhã seguinte. Expliquei sobre Ricardo, seu parentesco com elas, sua situação atual. As reações foram mistas. Mariana, sempre mais reservada emocionalmente, perguntou coisas práticas. Idade do menino, como reorganizaríamos os quartos, questões legais. Beatriz, impulsiva, encantou-se com a ideia de um irmão. "Podemos buscá-lo hoje mesmo, mãe?" A decisão estava tomada. Acionei advogados. Iniciei o processo para obter a guarda de Ricardo. Não seria fácil. Uma mulher divorciada, sem vínculos diretos com o menino, enfrentando a burocracia do Estado. Mas eu enfrentara desafios maiores. Durante o processo, preparamos espaço para Ricardo. Convertemos um pequeno depósito em quarto, pintamos paredes, compramos móveis simples, mas confortáveis. Mariana doou alguns livros de sua estante. Beatriz separou jogos e materiais de arte. Antônio, filho de José, ofereceu sua antiga coleção de carrinhos. Em dezembro de 1972, após meses de trâmites legais, conseguimos finalmente a guarda provisória de Ricardo. José acompanhou-me a São Paulo para buscá-lo no orfanato estadual, um prédio cinzento e impessoal no bairro do Bom Retiro. O menino que conhecemos era a imagem de Valmir. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo queixo determinado. Magro, pálido, com olhar desconfiado, segurava uma pequena mala com seus poucos pertences. "Olá, Ricardo. Sou Janaína e este é José. Viemos levá-lo para casa." "A senhora é parente da minha mãe?" perguntou confuso. Como explicar nosso complicado parentesco? Optei pela verdade, simplificada. "Não, querido. Mas você tem 2 irmãs que são minhas filhas. Seu pai foi casado comigo antes de conhecer sua mãe." A adaptação de Ricardo foi gradual, cheia de desafios. Inicialmente retraído, desconfiado, testava limites constantemente, como qualquer criança que passara por tantos traumas e abandonos. Mariana mantinha distância emocional, observando o meio-irmão com cautela. Beatriz, por outro lado, adotou-o imediatamente, tornando-se sua guia, protetora, tradutora do novo mundo em que se encontrava. Nos primeiros meses de 1973, Ricardo teve pesadelos frequentes. Acordava gritando, chamando pela mãe. Nessas noites, eu o abraçava até que se acalmasse, cantando as mesmas cantigas de ninar que embalaram minhas filhas. Gradualmente, os pesadelos diminuíram. Em seu lugar, surgiu um interesse voraz por livros. Ricardo descobriu na leitura um refúgio,
uma maneira de processar suas emoções. Ele tem o cérebro igual ao da Mariana, comentou Beatriz certa tarde, observando o irmão absorto em um livro de aventuras. E o sorriso igual ao seu, mãe. Quando ele finalmente sorri, parece você. Aquelas palavras tocaram-me profundamente. Ricardo não carregava meu sangue, mas ao acolhê-lo, oferecera-lhe mais que um teto. Dera-lhe a chance de um novo começo, de uma identidade além da tragédia que marcara seu início de vida. E talvez fosse essa a maior lição daquela década tumultuada. Família não se define por sangue ou documentos, mas por escolhas diárias de amor e cuidado. Em julho de 1973, após um ano de guarda provisória, finalmente recebemos a notícia. A guarda definitiva de Ricardo fora concedida. Para celebrar, organizamos um almoço especial no restaurante, com direito a bolo e presentes. É como um novo aniversário, explicou Beatriz ao irmão. O dia em que você oficialmente virou parte da nossa família. Durante a celebração, observando minhas duas filhas e este novo filho que o destino trouxera por caminhos tortuosos, recordei a jovem ingênua que fui um dia. A balconista apaixonada pelo bancário elegante, sonhando com a vida perfeita, o casamento ideal, a família nos moldes que a sociedade determinava como corretos. A vida real mostrara-se infinitamente mais complexa, dolorosa, surpreendente e também mais rica, mais profunda. As cicatrizes que carregávamos, Mariana, Beatriz, Ricardo e eu, não eram apenas marcas de sofrimento, mas testemunhas de nossa capacidade de sobreviver, de reconstruir, de amar novamente. Naquela tarde festiva de julho, enquanto Ricardo soprava a vela de seu novo aniversário, fiz uma prece silenciosa de gratidão. Gratidão pelas quedas que me ensinaram a levantar, pelos abandonos que me forçaram a encontrar força interior, pelas portas fechadas que me obrigaram a construir meu próprio caminho, e pelas flores que conseguira cultivar entre tantos espinhos. Minhas filhas, meu filho recém-chegado, meus negócios prósperos, minha comunidade de apoio, meu relacionamento não convencional com José. O que o futuro reservava? Novas lutas, certamente. Desafios que eu ainda nem imaginava. Mas também, e principalmente, a certeza de que não caminharia sozinha e que as cicatrizes de ontem seriam a força para enfrentar o amanhã. Os primeiros raios de 1974 encontraram a Pensão das Flores em plena transformação. O que começara como um simples abrigo para mulheres trabalhadoras tornara-se um pequeno complexo. A pensão no andar superior, o restaurante Sabores de Minas, no térreo, e o ateliê de costura nos fundos. Nas paredes externas, trepadeiras floridas subiam vigorosas, símbolo perfeito de como a vida sempre encontra caminho entre as fissuras. Nosso Brasil vivia o chamado milagre econômico, mas começava a sentir seu declínio. A crise do petróleo encarecia tudo. A inflação voltava a assombrar as famílias. Na televisão, o governo exibia propagandas ufanistas, enquanto nas ruas crescia a insatisfação. Em nossa cidade do interior, sentíamos os efeitos de forma mais branda, mas ainda assim preocupante. Mariana completara 16 anos, uma jovem séria de olhos penetrantes e inteligência afiada. Cursava o científico, determinada a entrar na faculdade de engenharia. "Quero construir coisas que durem, mãe", dizia, enquanto devorava livros de matemática e física. Já não falava sobre Valmir. Era como se houvesse sepultado aquela parte de sua história junto com o pai. Beatriz, aos 13, florescia como artista. Suas pinturas enfeitavam as paredes do restaurante, arrancando elogios dos clientes. Temperamento oposto ao da irmã. Expansiva, emocional, falava abertamente sobre seus sentimentos. Ainda mantinha um pequeno álbum com as poucas fotos que tínhamos de Valmir, olhando-as ocasionalmente com curiosidade, como quem observa um estranho.
Ricardo, agora com 12 anos, adaptara-se surpreendentemente bem. O menino quieto e assustado do orfanato transformara-se em uma criança vivaz, com o olhar curioso de quem redescobre o mundo. Na escola, destacava-se em literatura e história. Em casa, tornou-se o assistente oficial de Aurora na cozinha, aprendendo os segredos da culinária mineira. "Ele tem gosto para temperos", comentava a velha cozinheira, orgulhosa. "Sabe quando o feijão precisa de mais alho ou quando o molho pede uma folha de louro. É dom, Dona Janaína." Nossa família não convencional encontrara seu ritmo, seu equilíbrio. José e Antônio jantavam conosco várias vezes por semana. Passávamos domingos juntos no parque ou no sítio de um amigo nas imediações da cidade. Às vezes notava olhares de desaprovação. A mulher divorciada, o viúvo, as crianças de diferentes origens. Mas já não me importava. Havíamos construído algo precioso. Um espaço de aceitação, de afeto genuíno, de respeito mútuo. Em abril, a cidade foi sacudida por uma notícia trágica. Um incêndio destruíra o orfanato municipal, deixando 20 crianças desabrigadas. Milagrosamente, não houve vítimas fatais, mas o prédio antigo ficou completamente destruído. "O que será delas agora?" perguntou Ricardo, visivelmente abalado, lembrando-se de sua própria passagem por instituição semelhante. A resposta surgiu espontaneamente, como muitas das melhores decisões de minha vida. "Podemos acolher algumas", sugeri durante o jantar. "Temos o depósito grande nos fundos, que usamos apenas para guardar material do restaurante. Podemos adaptá-lo temporariamente." O olhar de José encontrou o meu, naquele entendimento silencioso que desenvolvêramos ao longo dos anos. "Posso fazer as reformas necessárias, instalar banheiros", ofereceu. Mariana, sempre prática, já fazia cálculos mentais. "Precisamos de camas, roupas de cama, armários." Beatriz vibrava com a ideia. "Posso dar aulas de pintura para eles." Ricardo, mais quieto, apenas assentiu, os olhos brilhando. "Eu mostro que aqui é diferente do orfanato. Aqui é família." Assim nasceu o que mais tarde seria chamado de Abrigo das Flores. Inicialmente um espaço emergencial para 5 crianças, entre 7 e 10 anos, 3 meninas e 2 meninos. A adaptação do depósito foi trabalho conjunto. José coordenou a parte estrutural. As pensionistas doaram móveis, roupas, brinquedos. Os clientes do restaurante, sabendo da iniciativa, contribuíram com doações. Aurora organizou uma equipe de cozinheiras voluntárias para aumentar a produção de refeições. "A senhora acha que consegue?" perguntou o juiz de menores, visivelmente cético sobre minha capacidade de administrar ainda mais essa responsabilidade. "Sei que consigo", respondi sem hesitação. "Tenho uma comunidade inteira me apoiando." As crianças chegaram em maio, assustadas, carregando pequenas trouxas com seus poucos pertences, salvos do incêndio. Ricardo foi fundamental nesse momento. Ele sabia exatamente como se sentiam. O medo do desconhecido, a saudade de rostos familiares, o receio de mais um abandono. "Aqui ninguém grita com você", explicou a Joaquim, o mais novo de apenas 7 anos. "E a comida é a melhor da cidade." Os primeiros dias foram caóticos. Adaptar rotinas, entender personalidades, lidar com traumas específicos. Ana, de 9 anos, tinha pesadelos com um incêndio. Pedro, de 10, testava constantemente os limites, como se esperasse ser punido. As gêmeas Sofia e Clara, de 8 anos, grudavam-se uma à outra, recusando-se a ficar separadas mesmo por minutos. Gradualmente estabelecemos uma dinâmica. As crianças frequentariam a escola pública local. Nas tardes, revezávamo-nos para ajudá-las com lições e oferecer atividades. Mariana ensinava matemática, Beatriz, artes, Ricardo organizava sessões de leitura. Antônio, filho de José, jogava futebol com os meninos no pequeno quintal. As pensionistas de maior idade, muitas delas professoras,
oferecia um reforço escolar. O que começou como solução temporária estendeu-se. Quando o orfanato foi reconstruído, 3 meses depois, as crianças não queriam retornar. Nunca tivemos um lugar assim, explicou Sofia, a mais articulada das gêmeas. O juiz, testemunhando o progresso feito, concedeu-nos guarda provisória, com visitas regulares de assistentes sociais para avaliação. Em julho, recebi uma proposta inesperada. A Secretaria Municipal de Assistência Social oferecia um pequeno subsídio mensal para formalizar nosso abrigo, reconhecendo seu papel na comunidade. Não queremos institucionalizar, explicou a secretária, mas apoiar iniciativas como a sua, que oferecem ambiente familiar para essas crianças. A ajuda financeira, embora modesta, permitiu-nos planejar expansões. José, que passara a dedicar mais tempo ao projeto, desenhou planos para um anexo no terreno ao lado, propriedade que pudemos adquirir com parte do dinheiro do seguro de Valmir, economizado para eventuais emergências. Seria um casarão simples, mas amplo, com quartos para mais 15 crianças, salas de estudo, refeitório próprio. Em setembro, enquanto a obra do anexo avançava, recebi uma carta que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Vinha do Rio de Janeiro, de uma senhora chamada Otávia Rodrigues, a mãe de Valmir. Acreditávamos que ela havia falecido anos antes. Valmir sempre falara dela no passado. Mas lá estava, escrita com caligrafia trêmula de pessoa idosa, uma carta reveladora. Otávia explicava que perdera contato com o filho após ele mudar-se para o interior. Anos depois, ao procurá-lo, soube de sua morte. Investigando, descobriu sobre suas filhas e agora, para sua surpresa, sobre seu neto Ricardo, filho da segunda união. Estou velha e doente, escrevia. Antes de partir, gostaria de conhecer meus netos, os filhos do meu único filho. Mostrei a carta às crianças. Mariana, como esperado, mostrou-se reticente. Depois de todos esses anos, por que agora? Beatriz animou-se com a possibilidade. Uma avó. Sempre quis ter uma avó do lado do papai. Ricardo, pensativo, disse apenas: quero saber como era meu pai quando criança. Ela deve ter histórias. Escrevi a Otávia, convidando-a a visitar-nos. Semanas depois, uma senhora franzina de cabelos brancos e olhos idênticos aos de Valmir, e consequentemente de Ricardo, descia na estação rodoviária, apoiada em uma bengala. Hospedei-a no melhor quarto da pensão, tentando superar o desconforto inicial. Naquela primeira noite, após as crianças se recolherem, tivemos uma longa conversa. Otávia revelou o que nem Valmir sabia. Fora abandonada pelo marido, pai dele, quando o menino tinha apenas 5 anos. Para sobreviver, trabalhou como costureira em casas de família, deixando o filho em internatos durante a semana. Ele cresceu com essa ferida, explicou, lágrimas nos olhos enrugados. O abandono do pai, a mãe sempre ausente trabalhando. Sempre buscou aprovação masculina, tentando superar o fantasma do pai que nunca conheceu. Não o desculpo pelo que fez a você e às meninas, Janaína, mas talvez ajude a entender. Aquela conversa iluminou ângulos obscuros da história. Não justificava as escolhas de Valmir, mas oferecia contexto. O menino abandonado tornara-se o homem que abandona, repetindo padrões, perpetuando ciclos de dor. A diferença, ponderei, é que podemos escolher romper esses ciclos. Nossas crianças não carregarão essa maldição. Otávia permaneceu conosco por 1 mês. Foi uma presença discreta, mas significativa. Contava histórias do Valmir menino para Ricardo, que absorvia cada detalhe. Ensinou pontos de bordado antigos a Beatriz, que incorporou-os em suas criações artísticas. Até Mariana, inicialmente distante, aproximou-se ao descobrir o talento da avó para números. Otávia fora contadora informal para pequenos comerciantes.
Na véspera de sua partida, Otávia chamou-me ao jardim. Janaína, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de voltar, de estar presente na vida deles. Surpreendi-me concordando sem hesitação. As crianças merecem todos os afetos possíveis, Otávia. Você será sempre bem-vinda. Em dezembro, inauguramos oficialmente o Abrigo das Flores. O prédio novo, anexo à pensão, acomodaria inicialmente 15 crianças, com planos de expansão futura. Durante a pequena cerimônia, observei nossa improvável constelação familiar. Mariana, já quase uma mulher, auxiliando nas visitas guiadas. Beatriz, radiante com seus quadros decorando as paredes. Ricardo, servindo quitutes que aprendera com Aurora. As 5 primeiras crianças acolhidas, já tão diferentes dos pequenos assustados que chegaram. José e Antônio, praticamente parte da família. Minhas pensionistas de longa data. As costureiras do ateliê. E até Otávia, que voltara especialmente para a ocasião. A senhora construiu um pequeno milagre aqui, comentou o prefeito, durante seu breve discurso. Balancei a cabeça, corrigindo. Nós construímos. Cada pessoa presente contribuiu. Foi um esforço coletivo. O ano de 1975 iniciou-se agitado. Mariana prestara vestibular para engenharia civil na USP em São Paulo. Feito extraordinário para uma jovem do interior, especialmente em curso dominado por homens. Beatriz preparava-se para cursar o colegial, dividida entre o desejo de seguir artes ou medicina. Quero tanto criar beleza quanto curar, explicava. Ricardo, agora no ginásio, desenvolvia interesse por literatura e história, sonhando em ser professor. Em março veio a notícia tão esperada. Mariana fora aprovada na USP. A alegria misturava-se à ansiedade. Minha primogênita deixaria o ninho. Enfrentaria a metrópole. Estou preparada, mãe. Assegurou-me com a confiança que sempre a caracterizou. A senhora me ensinou a lutar pelo que quero. Para minha surpresa, Otávia ofereceu ajuda inesperada. Possuía um pequeno apartamento em São Paulo, onde morara por anos antes de mudar-se para o Rio. Estava desocupado, e ela o oferecia para Mariana. Será mais seguro que uma república ou pensão, argumentou, e ajudará nas despesas. Mariana aceitou, superando antigas resistências. Preparamos sua mudança, entre risos e lágrimas. Na véspera da partida, encontrei-a contemplando a cidade noturna da janela de seu quarto. Tenho medo, mãe, confessou, abandonando brevemente a postura forte. E se não conseguir? E se descobrirem que sou só uma menina do interior? Abracei-a, sentindo seu corpo já de mulher, lembrando da bebê que um dia embalei. Você nunca foi só qualquer coisa, Mariana. É a filha da mulher que reconstruiu a vida do zero. Tem essa força dentro de você. Na manhã seguinte, José levou-nos à estação rodoviária em seu carro. O ônibus para São Paulo partiria às 7h. Mariana abraçou cada um longamente. Beatriz, Ricardo, José, Antônio, Aurora. Cuide-se, filha. Foi tudo que consegui dizer quando chegou minha vez. E lembre-se, você sempre terá um lar para voltar. As semanas seguintes trouxeram novos ajustes. Beatriz assumiu algumas responsabilidades da irmã na pensão. Ricardo tornou-se mais independente. José passou a frequentar nossa casa quase diariamente, auxiliando com as crianças do abrigo, que agora somavam 12. Em maio, recebi uma proposta que nunca imaginei. O programa Mulher Hoje, da TV local, queria fazer uma reportagem sobre minha trajetória. A mulher que transformou o abandono em império, dizia a chamada, exageradamente. Relutei inicialmente. Nunca busquei holofotes. Mas as assistentes sociais que acompanhavam o abrigo insistiram que a visibilidade traria benefícios. A reportagem foi ao ar em junho, mostrando a pensão, o restaurante, o ateliê, o abrigo. Contava minha história de forma simplificada,
mas honesta. O casamento desfeito, a luta para recomeçar, a acolhida de Ricardo, a criação do abrigo. O programa recebeu enorme retorno, com cartas de mulheres em situações similares pedindo conselhos, doações para o abrigo, ofertas de voluntariado. A senhora virou celebridade, brincou Ricardo, após a exibição. Mas o que mais me tocou foi o comentário de Beatriz. Agora outras mulheres vão saber que é possível, mãe, que não estão sozinhas, que da dor pode nascer algo bonito. Os anos seguintes trouxeram consolidação e crescimento. Mariana formou-se com distinção, primeira mulher de sua turma, superando preconceitos e obstáculos. Beatriz ingressou na Faculdade de Artes Plásticas, descobrindo na arte-terapia uma forma de unir suas paixões. Ricardo, após brilhante desempenho escolar, foi aceito para cursar letras, determinado a tornar-se professor. O abrigo expandiu-se novamente, graças a doações e ao reconhecimento oficial como instituição de utilidade pública. Um novo anexo foi construído em 1978, permitindo atender 30 crianças. Implantamos metodologias inovadoras, com ênfase no desenvolvimento integral, educação artística, preparo para a autonomia. José e eu, após anos de relacionamento não convencional, oficializamos nossa união em 1979, não no papel, mas em uma cerimônia simbólica no Jardim da Pensão, rodeados por nossas famílias estendidas. Não precisamos de documentos para provar o que construímos, declarou José, sempre respeitoso de minha independência duramente conquistada. Em janeiro de 1980, enquanto contemplava os álbuns de fotografias que documentavam nossa jornada ao longo das décadas, recebi a notícia do falecimento de Otávia. Partiu serenamente em seu apartamento no Rio, após reconciliar-se com os netos e, de certa forma, com a memória complexa do filho. Em seu testamento deixou o apartamento de São Paulo para os 3 netos, em partes iguais. Seu último gesto de reparação por feridas que não causou, mas herdou como parte de sua própria história. No verão de 1980, organizamos a primeira reunião de ex-moradores do Abrigo das Flores, crianças que haviam passado por nossa instituição e agora seguiam suas vidas independentes. Foi uma celebração emocionante, com adolescentes e jovens adultos retornando para compartilhar conquistas, desafios, memórias. Joaquim, o menino assustado que chegara aos 7 anos, agora com 13, declarou solenemente: "Quando crescer, quero fazer pelos outros o que Dona Janaína fez por nós, mostrar que família não é só de sangue." Em agosto daquele ano, sentada no jardim da pensão, agora repleto de rosas, gerânios e girassóis que cultivava com prazer, refleti sobre a jornada inacreditável que a vida me proporcionara. A jovem balconista apaixonada pelo bancário elegante dera lugar a uma mulher de 43 anos, empresária, mãe de filhos biológicos e adotivos, avó de coração para dezenas de crianças que passaram pelo abrigo. As cicatrizes permaneciam, marcas de abandono, de luta, de perdas. Mas, como dizia para as crianças que acolhíamos, cicatrizes são medalhas de sobrevivência. Cada marca contava uma história, testemunhava uma batalha vencida, lembrava que somos mais fortes do que imaginamos. Naquela tarde dourada de 1980, cercada pelo burburinho de crianças brincando, pensionistas conversando na varanda, o aroma de pão fresco saindo da cozinha do restaurante, senti uma profunda gratidão. Não pelo abandono, pela traição, pelas noites de lágrimas, mas pela força que descobri nas cinzas, pela comunidade que construí a partir das ruínas, pela beleza que floresceu em solo aparentemente estéril. É dessa força que me recordo hoje, aos 83 anos, quando jovens como você me perguntam sobre minha história. Como a senhora conseguiu? Me indagam, espantados com os obstáculos que enfrentei
Numa época em que mulheres separadas eram párias sociais, em que empreender sendo mulher parecia impossível, em que criar filhos sozinha era visto como sentença de fracasso. A resposta é simples, embora o caminho tenha sido complexo. Um passo de cada vez, um dia após o outro, com a certeza de que o fim de um sonho não significa o fim de todos os sonhos. E, principalmente, com a compreensão de que nossas maiores feridas podem tornar-se nossas maiores dádivas. Se usadas para gerar empatia em vez de amargura, para construir em vez de destruir. Hoje, a Pensão das Flores, o restaurante Sabores de Minas, o ateliê e o abrigo continuam ativos, administrados por uma diretoria que inclui meus filhos, antigos acolhidos, membros da comunidade. José partiu há 5 anos, pacificamente durante o sono, após uma vida plena de afeto e realizações. Meus filhos seguiram seus caminhos. Mariana tornou-se engenheira renomada, especializada em habitações populares. Beatriz é arteterapeuta reconhecida internacionalmente. Ricardo, professor universitário, dedica-se à literatura latino-americana. Em 2015, a prefeitura batizou uma praça com o meu nome, Praça Janaína Oliveira Santos, com uma placa que me descreve como empreendedora social, visionária, exemplo de resiliência. É uma honra, claro, mas meu verdadeiro legado não está em placas ou homenagens. Está nos olhos de cada criança que passou pelo abrigo e encontrou seu caminho. Está na mulher que encontrou coragem para deixar um relacionamento abusivo, inspirada em minha história. Está nos empreendimentos que geram empregos e dignidade, nas vidas transformadas pelo simples ato de acreditar que sempre há um recomeço possível. Para você que me ouve agora, deixo estas palavras. Não tenha medo das cinzas. O fogo que parece destruir tudo pode, na verdade, ser o início de algo novo e mais belo. Das cinzas nascem as flores mais surpreendentes, aquelas que ninguém esperava, aquelas que desafiam a lógica da destruição e testemunham o poder regenerador da vida. Meu nome é Janaína Oliveira Santos. Fui esposa, fui abandonada, fui julgada. Mas isso foi apenas o começo da minha história, não seu fim. O que veio depois? A mulher que descobri em mim, a força que não sabia possuir, o amor que me permitiu acolher até mesmo o filho da traição. Isso sim define quem sou. Não o que fizeram comigo, mas o que escolhi fazer a partir disso. E essa, meu querido, é a verdadeira história de como o amor que virou cinzas renasceu como um jardim inteiro. Se você se emocionou com minha história, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Até mais, queridas e queridos.